pessoal, dando continuidade ao curso de Introdução a Big Data e Ciência de Dados, vamos trabalhar agora o assunto que é o quê? Diagrama de entidade e relacionamento, DER. Bom, na aula anterior nós vimos o MER, o modelo de entidade e relacionamento, onde nós montamos um modelo conceitual, né, desse nosso banco de dados. Então agora nós partimos do modelo conceitual para fazer o quê? Descrever como que vai ser isso numa ferramenta gráfica, como que vai ser toda essa parte dos relacionamentos entre os objetos de dados, tá? Ou seja, que conduz à modelagem desses dados, né? Onde o atributo de cada objeto serão o quê? Será feita a descrição desses objetos. Então a gente começa a ver aqui no slide, onde nós começamos, tá? Primeiro nós temos o quê? O reino real. Ou seja, o que é esse reino real? É aquela parte onde nós fazemos todas as definições, nós montamos, criamos as regras de negócio. Então eu entendo o reino real, eu passo para o reino imaginário. Tá? O reino imaginário, que é a partir do reino real, na qual eu entendi, eu estou imaginando, então, agora, tá, uma solução para os negócios, ou seja, para as regras de negócios do mundo real. Então, a partir do momento que eu entendo, eu montei, eu imaginei como que vai funcionar esse reino, eu represento, tá, esse reino num reino de representação, onde que nós vamos pegar agora para representar esse reino de representação. Nós fazemos o quê? Uma modelagem que vai me dizer como é que a partir dessa modelagem funciona esse novo reino real. Não é? Então, a partir daí que a gente começa a ver o que é essa modelagem. O que é modelagem de dados? Ou seja, quais são os objetos de dados a serem processados pelo sistema? Qual a composição de cada objeto de dado e quais atributos descrevem esse objeto? Onde os objetos estão localizados? Quais são os relacionamentos, tá, entre os objetos? Qual é o relacionamento entre os objetos e os processos que os transformam? Então, a partir do momento que a gente responde essa pergunta, nós voltamos a fazer o quê? A definir como que vai ser todo esse processo de entendimento, tá, da parte dessa modelagem, desse diagrama, correto? Então a gente começa a ver o que nós precisamos entender, ou seja, quais são os objetos que nós temos que processar, ou seja, quais são as entidades que eu tenho, quais são os atributos que cada entidade tem, qual que é o relacionamento que essas entidades têm, aonde em que local está cada objeto dessa entidade, tá? E com tudo isso, ou seja, quais são os processos que vão transformar esses objetos. Então a gente começa a verificar o seguinte, dentro do diagrama de entidade e relacionamento, que as entidades são o quê? Os nossos objetos, né? As atribuições, tá, seriam o quê? Os atributos seriam o quê? A descrição. Tá? Então eu posso ter lá, por exemplo, eu tenho uma entidade funcionário, tá, na qual ele tem o quê? Essas atribuições, que seria o quê? O nome e a matrícula. E por fim nós temos o quê? O relacionamento. Ou seja, um funcionário, tá, ele está lotado em algum lugar. Tá? Ou seja, é a forma como, tá, as entidades, tá, como os objetos se interagem. Então eu tenho que estar definindo isso. Ou seja, a representação gráfica do DER, a gente começa a ver o quê? Primeiro, definir o que é uma entidade fraca. A entidade fraca é aquela que não tem vida própria. Uma entidade fraca, ela pode ser identificada considerando a chave primária de outra entidade proprietária, tá? Então a gente pode ver o quê? O que é uma chave fraca, tá? Eu tenho funcionários, os funcionários têm o quê? Dependentes. Então esse dependente é uma entidade fraca, porque ela depende do quê?
de funcionários, porque cada funcionário pode ter vários dependentes, e um dependente é apenas de um funcionário, né? Então, o conjunto de entidades proprietárias e conjunto de entidades fracas tem que participar, tá, em conjunto, tá, de um relacionamento um para muitos. Então, o conjunto de entidade fraca, tá, tem que ter a participação total nesse conjunto de relacionamento identificadores. É como eu coloquei. Então, ou seja, um funcionário ele tem muitos dependentes, porém, cada dependente ele se refere-se apenas a um funcionário. Então, com base em tudo isso, nós podemos ter o que é a representação de uma agregação particionada, ou seja, eu posso ter um empregado, esse empregado ele é de um determinado tipo de empregado. Então, eu estou subdividindo, estou particionando, estou dizendo que um empregado, ele pode ser do tipo engenheiro ou do tipo motorista. Tá? Então, eu estou fazendo o quê? Eu peguei essa entidade e subdividi ela. Ou seja, eu vou saber que um motorista, ele é um empregado. E também que um engenheiro é um tipo de empregado. Bom, a gente também pode ter um outro tipo de agregação, levando em consideração, tá, que um empregado, tá, ele é do tipo contratado ou o empregado ele é do tipo horista. Né? Então, também a gente pode estar colocando isso dentro desta representação gráfica, usando aqui do diagrama de identidade e relacionamento. O que vocês já têm uma noção e conhecem muito bem é aquela representação que nós temos aqui, a classe da pessoa e a classe, eu estou fazendo aqui uma subdivisão dela, ela pode ser física ou jurídica. Não é? Vocês já viram muito disso, tá? Dentro da sua graduação, tá? Então, dentro dos exemplos acadêmicos que vocês estudaram. Então, é importante nós trabalharmos o quê? Ter o conhecimento deste tipo, tá, de agregação. Então, a gente começa a ver o quê? Como é que a gente faz a representação gráfica no DER com relação a atributos, tá? Ou seja, o que é o atributo? Tá? É a descrição, tá, através do quê? Das entidades, dos objetos, através das suas características particulares. Então, nós podemos ter o quê? Alguns tipos de atributos. Por exemplo, o identificador único, ou seja, é um ou mais atributos de uma entidade cujo conteúdo individualiza uma única ocorrência dessa entidade. Por exemplo, matrícula identifica o quê? A entidade funcionário. Tá? Ou seja, dentro do funcionário, o que vem a ser a matrícula? Seria o quê? Como se fosse o código do funcionário, que ele tem dentro de uma determinada empresa. Tá? Eu posso ter o atributo simples, que eles são o quê? Indivisíveis. Por exemplo, tá? Nome, cargo, salário. Ele é o quê? Simples, não tem como dividir ele. Tá? Eu tenho atributos compostos ou concatenados, ou seja, que ele é um conjunto de vários atributos. Eu posso me referenciar em endereço. Ele é um atributo. Se eu me relacionar apenas como endereço, eu posso considerá-lo como um atributo simples. Porém, se eu precisar identificar rua, número, bairro e CEP, ele já é um atributo composto, porque ele é segmentado, ele é dividido. Tá? Temos também os atributos multivalorados, tá? Ou multivalente. Um deles eu tenho o quê? Eu posso ter o telefone. Qual é o tipo de telefone que eu posso ter? Eu posso ter o telefone celular, eu posso ter o residencial, eu posso ter o comercial. Então, a gente trabalha o quê? Justamente com o quê? É um tipo de atributo multivalorado. Então, vamos ver o quê? Como que ficaria a modelagem no diagrama de identidade de relacionamento, levando em consideração esse estudo de caso seguido. Vamos lá, aqui no quadro. Né? Nós temos lá Sandra Maria, engenheira naval, 23 anos, analista de sistemas, tem especialização em banco de dados, linguagem de quarta geração e modelagem de dados. Possui um Gol na cor verde desde 1995.
Poxa, então como que a gente vai representar, tá, essa modelagem? Então eu tenho lá, primeiro, tá, quem é que é Sandra? Maria. Eu posso colocá-la como se fosse o quê? Uma pessoa, tá? Essa pessoa, eu preciso de um identificador único. A gente coloca como CPF. Tá? Aí ela fala o quê? Que ela é o quê? O que é ser engenheira naval, 23 anos? Pode ser o quê? Atributos da pessoa. E eu estou dizendo que ela tem o quê? Um outro atributo que é a formação dela, que é a analista de sistemas. Então, isso aqui, ele me diz respeito aos atributos de quem? Da pessoa Ana Maria. Aí ela fala que tem especialização em banco de dados. Então, eu tenho especialização em banco de dados, linguagem de quarta geração, tá? E ela possui, tá, um automóvel, tá? Que é um Gol na cor verde, certo? Então, eu tenho o quê? Qual que é o meu atributo, um identificador único? E eu tenho os relacionamentos, ou seja, que Sandra Maria possui um Gol verde e a Sandra Maria tem especialização em banco de dados, linguagem de quarta geração e modelagem de dados. Então, a partir daí que a gente começa a ver visualmente como é que funciona. Então, a gente também tem o quê? Um relacionamento, a natureza desse relacionamento, que ele pode ser o quê? Total ou parcial, ou seja, um funcionário está lotado em um departamento, aonde que esta barra aqui significa o quê? A função de obrigatoriedade, ou seja, todo funcionário ele tem que estar em um departamento, tá? Então, ou seja, eu não posso, tá? Aí, como eu faço assim, que no parcial, o funcionário, departamento, ele tem o quê? Ele pode, então ele não tem o relacionamento, ele está dizendo o quê? Que ele é um de dependência, tá? Então, por exemplo, ou eu tenho lá, tá? Um funcionário, tá? Ele está lotado em um departamento e um departamento tem vários funcionários. Ou eu falo, tá? Uma outra notação, tá? Aonde eu trabalho com o pé de galinha, onde eu falo que o departamento possui o quê? Muitos funcionários, tá? Aí eu falo que um departamento, tá? Tem vários funcionários no departamento e um departamento tem únicos, no mínimo que um funcionário. Então, também temos, tá, a natureza recursiva, tá, de um relacionamento, aonde que a gente vê o quê? Que um funcionário desempenha o papel de gerente e de subordinado. Então, ou seja, eu tenho lá, por exemplo, um exemplo de quê? Peças e componentes. Então, a gente pode dizer que uma peça ela é composta por por vários componentes. Tá? Ou seja, o motor é composto por muitos parafusos. Agora digo que um parafuso, tá? Ele contém o quê? Tá? Compõe um determinado quê? Um motor. Então eu tenho essa recursividade aqui. Então eu também posso ter relacionamentos múltiplos. Por exemplo, onde eu tenho lá o professor, ele ensina várias disciplinas, tá? E um professor possui vários alunos, tá? E um aluno cursa várias disciplinas e uma disciplina, ela tem o quê? Vários alunos, tá? Então, ou seja, eu tenho que ter o quê? Primeiro que começar com professor, disciplina e aluno. Eu posso ter esse tipo de representação? Não, ele não pode existir, porque ele tem que trabalhar o quê? Dentro do relacionamento. E dentro dessa natureza, nós temos também o quê? A parte de agregação, onde eu tenho o mesmo relacionamento que o professor ensina muitas disciplinas, e aí eu trabalho com a agregação de que forma? Tá? Ou seja, um professor de disciplina, ele possui vários alunos, porém um aluno, ele está matriculado, ou seja, ele possui uma disciplina que é ministrada por um professor, correto? Então, pessoal, a gente começa a ver dentro do diagrama de identidade e relacionamento, é onde que a gente começa graficamente a demonstrar toda essa parte do processo de lógica do meu sistema. Tá? E a partir daí também vai ser importante na definição, tá, de como nós vamos montar
este banco de dados para representar essas interações. Né? De que forma nós vamos poder fazer isso? Então, aí que a gente fala que é o papel do projetista. Né? Ele tem que estar trabalhando nesse modelo conceitual, porque o que acontece muitas vezes, se eu não fizer um projeto bem feito conceitualmente, imagine na hora de depois que você definiu todo o banco de dados e você ter que fazer alterações, porque toda essa parte conceitual tinha algum problema que não foi levantado. Então, pessoal, é importante ter esse conhecimento. Até a próxima.